Graça e paz, irmãos. Estamos aí mais uma vez, né, para estudarmos a palavra do Senhor na série que fala sobre minha cidade, é meu horizonte, ou seja, a cidade que nós estamos, Curitiba, região metropolitana, ou onde alcança esse vídeo. Você pode, na tua cidade, ser um promotor da palavra de Deus, anunciador da palavra de Deus, né? Restaurador de vidas, qualificando muitas vezes as pessoas que não têm ainda esperança, mas que você tem a palavra da verdade, a palavra da salvação, e eu tenho certeza que Deus pode nos usar quando nós nos disponibilizamos. Então, o subtema de hoje é os restauradores, né? Ao longo dessa série, nós temos refletido sobre o nosso papel como cristão na cidade onde Deus nos plantou. Muitas vezes olhamos para os problemas das cidades, como violência, solidão, injustiça, sofrimento, indiferença espiritual e etc. Né? E pensamos que nada pode ser feito. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta uma perspectiva diferente. Deus ama cidades, ama pessoas e escolhe seu povo para ser instrumento, né, de transformação. O primeiro texto que nós vamos ler está em Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O texto de Isaías 61 é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento. Séculos depois, quando Jesus iniciou seu ministério, ele entrou na sinagoga de Nazaré e abriu exatamente nesse texto e declarou: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, versículo 21. Faço aqui um adendo sobre o livro de Isaías, né? O profeta Isaías, ele é o profeta messiânico, ele tem muita profecia sobre Cristo 700 anos antes do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo como homem, né? Evidentemente, aqui nesse planeta. Então, leia os 66 capítulos de Isaías para que você possa entender também e compreender a grandeza escrita há tantos anos, né? Há 2.700 anos atrás, que esse texto permanece conosco porque é da providência de Deus, né? Então Jesus estava afirmando que Isaías 61 falava sobre ele, sobre Jesus. Sua missão é restaurar pessoas, curar corações feridos, libertar os cativos e anunciar a esperança. Sabemos que Jesus cumpriu integralmente as profecias a seu respeito e concluiu sua obra redentora, morrendo na cruz e também ressuscitando ao terceiro dia. Então, antes de retornar para o Pai, Jesus confiou essa missão à igreja, as pessoas, né? Não é o templo ali físico, mas as pessoas que são a igreja. E a palavra igreja, ela significa pessoas que são chamadas para levar a palavra de Deus, adorar e glorificar o Senhor em primeiro lugar, e levar a palavra de salvação a outros, né? Então hoje somos o corpo de Cristo na terra, chamados a continuar aquilo que Jesus começou. Se Cristo veio restaurar pessoas, a igreja também é chamada para restaurar pessoas, né? Ou apresentar o restaurador, que é Cristo. Então, se Cristo veio demonstrar o amor do Pai, nós também somos enviados para demonstrar esse amor. Então, é preciso que nós vivamos o Evangelho, a missão da igreja, todos os dias, conforme Mateus 28, dos versículos 18, 19 e 20, onde há a grande comissão, e ali é nos mostrado a importância de levar as pessoas ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então, a partir disso, somos restauradores de pessoas. Isaías começa falando de pessoas feridas. Vivemos em uma cidade cheia de pessoas. Algumas estão sorrindo por fora, mas carregam dores profundas por dentro. Há pessoas lutando contra a solidão, ansiedade, medo, rejeição,
culpa e desesperança. E Jesus veio justamente ao encontro delas, né? É espiritual, queridos. A gente não consegue explicar como que isso funciona, mas ela funciona conosco porque nós já entregamos nossa vida a Jesus e nós começamos a ver o mundo de uma perspectiva diferente, uma perspectiva limitada para o homem, mas ilimitada para Deus em todos os sentidos. Portanto, nós precisamos dar a Deus essa oportunidade que nós temos, ganhar essa oportunidade e viver ela, porque Ele quer restaurar os nossos corações. Precisamos, então, ser quebrantados. Lá em Isaías 61, como nós lemos, diz assim: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e compreender é que nós somos limitados nas soluções de todos os problemas que surgem, mas Deus não é, e Ele pode ajustar o nosso coração em momentos difíceis, né? Jesus não passou indiferente pelos que sofriam. Muito pelo contrário. O mestre enxergava o valor de cada indivíduo, e até hoje enxerga. Ele curava, acolhia, ensinava, restaurava, e agora nós somos chamados a fazer o mesmo. Talvez um copo de água, uma flor, uma cartinha, um abraço ou uma oração pareçam coisas pequenas, né? Pareçam coisas pequenas, mas quando carregam o amor de Cristo, podem tocar profundamente o coração de alguém, né? Qual pergunta que esse primeiro tópico nos apresenta, né? Esse restauradores de pessoas. Você já foi impactado por um gesto simples de amor? Alguém já te fez mudar de emoção ao receber um gesto de amor simples às vezes? Como podemos demonstrar o amor de Jesus de forma prática na vida das pessoas, no nosso dia a dia, aonde nós estamos? Como nós podemos demonstrar esse amor de Jesus, né? Acolhendo, ouvindo, orando por elas, se propondo a ajudar naquilo que está à nossa altura e sempre lembrando que o milagre sempre foi e sempre será pertencente a Deus, né? Bom, restauradores da cidade. Isaías aborda também a missão messiânica da reconstrução. Uma cidade é muito mais do que ruas, prédios e praças. Uma cidade é formada por pessoas, famílias, histórias e relacionamentos. E o povo de Deus é chamado exatamente para continuar a obra restauradora de Jesus, reconstruindo o que está destruído. Quando Deus transforma pessoas, Ele começa a transformar a cidade, né? Então a cidade ela passa a viver diferente quando as pessoas estão de forma ideal vivendo uns para com os outros e para com Deus, evidentemente, né? Por isso nossa presença nas ruas da nossa cidade deve ser marcada pela excelência, pelo respeito e pelo amor, né? Perdão. A gente observa, às vezes, eu já vi isso, muitas pessoas jogando lixo por janela de carro, janelas de ônibus, e o andando na rua, né? Restos até mesmo de cigarro. Isso é uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias, a gente vê isso pelas ruas, né? Mas nós queremos ser conhecidos como um povo que serve, cuida, ama e representa Jesus. Por que eu digo isso? Assim como chamou a atenção do mundo a atitude dos japoneses limpando os estádios após o jogo da Copa do Mundo, também queremos demonstrar o caráter que nós temos em Jesus, em Cristo, através dessas atitudes simples, né? Não queremos deixar lixo, né? Não queremos que as pessoas sejam transtornadas por nossa prática irregular. Por isso, esse exemplo que tocou o mundo, de certa forma, foi algo especial para nós também entendermos que nós, como cristãos, somos aqueles que são reparadores do que está acontecendo de irregular. Às vezes nós encontramos na rua uma garrafa jogada, alguma coisa, nós devemos ser aqueles que vão praticar uma boa ação ali e jogar no devido lugar para reciclagem, para que nós possamos cuidar também do nosso planeta, né? Se os torcedores, né, da seleção japonesa de futebol gerarem impacto com sua disciplina e atitude de serviço, devemos nos empenhar em seguir esse exemplo e até superá-lo. Já que somos discípulos de Cristo, precisamos ser intencionais nisso
e focados em deixar os lugares por onde passamos melhores do que encontramos. Então queremos deixar esse testemunho de amor, organização e serviço, né? Então nós somos chamados para isso, para ser os excelentes no nosso dia a dia, na nossa vida, e fazer atitudes como essa sejam repetitivas no nosso dia a dia. Com certeza nossa cidade será cada vez melhor, mas acima do cuidado do que é material, tem o cuidado espiritual, levar as pessoas a limpar-se, né? A limpar a sua vida a ponto de receber ali o Senhor e Salvador como morador no seu coração, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Pergunta que fica é como a igreja pode influenciar positivamente uma cidade, né? Com essas práticas de cuidado, de zelo, de amor, porta aberta para receber as pessoas, mesmo nas suas maiores dificuldades, e poder ajudá-las a enfrentar os seus dilemas, aquilo que está fora do seu alcance muitas vezes, e que pode ser com a ajuda da igreja, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda de cada um de nós, algo importante na vida da pessoa que pode até levá-la a ter um outro pensamento sobre como Deus age através de nós, né? Então, o que significa ser um restaurador no lugar onde Deus nos plantou, né? Na cidade que estamos, né? É isso, é levar a palavra do Senhor, a ser cuidadoso para com os outros. E que tipo de testemunho queremos deixar para a nossa cidade, né? O que você tem feito hoje que as pessoas olham e dizem, olha que pessoa bacana, ele é alguém diferente. Que nós sejamos, sim, diferentes no nosso dia a dia, né? Mas também, restauradores devem ser movidos pelo Espírito Santo, né? Então, da mesma forma como Jesus realizou sua missão, cheio do Espírito Santo, a igreja também só consegue cumprir sua missão por meio do poder do Espírito. Não estamos indo às ruas apenas para distribuir objetos ou sorrisos, iremos e devemos representar Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Isaías 61 diz que o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, sobre você, que já entregou sua vida a Jesus, que quer fazer sua vontade. Como nós conversamos na lição da semana passada, devemos, como o povo de Josué, nos preparar e nos consagrar, e o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Então, essa semana, todos os nossos dias, deve ser tempo de oração, de consagração, de jejum, buscar se preparar mais para levar a palavra do Senhor e restaurar a cidade em que vivemos. Levamos a mensagem do Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Levamos oração, esperança e a presença de Deus. Cada sorriso, cada conversa, cada abraço e cada gesto de amor pode ser usados pelo Espírito Santo para tocar vidas. Por isso, precisamos orar, depender de Deus e manter nossos corações sensíveis à sua direção, né? E como nós podemos depender mais do Espírito Santo? É verdade que nós devemos estar orando em comunhão com o Pai, conhecendo mais a sua palavra, para que a gente possa, quando necessário, anunciar a palavra do Senhor àquele que está à nossa frente, né? Ou dar o nosso testemunho pessoal de transformação, né? De metanoia, né? Ou uma metamorfose que nós vivemos quando entregamos a vida para Cristo Jesus. Você está disposto a ser usado por Deus para alcançar alguém? Essa é a proposta do estudo de hoje. Você está disposto a ser um restaurador, né? Quando a gente vê pessoas que são restauradores, a gente fica assim, muito impressionado, porque eles pegam muitas vezes um produto que já está debilitado, fragilizado, e transformam em algo bonito, em algo aparente, em algo útil, né? Eu, como trabalhei na área de estofados de automóvel, eu trabalhei com pessoas que eram restauradores de veículos, então eles vinham com aqueles veículos antiguíssimos, né? E ali eles faziam a restauração daquele carro e ficava tão bonito e as pessoas valorizavam tanto que o preço dele até alterava, porque era feito com amor, com carinho, com dedicação, com zelo, com detalhes, né, naquele veículo, para que ele ficasse o mais próximo possível do seu original e com isso valorizado, né? Então, eu já tenho uma boa jornada de vida nessa área. Eu fiquei 30 anos trabalhando com essa área de estofamento e vi muita coisa, né, acontecendo nessa área. Mas muitas pessoas também
eu pude ver a transformação em Cristo Jesus na vida da igreja. Pessoas que chegaram com um ponto de vista e foram mudados pelo Espírito Santo, foram transformados. Então, acima de tudo, de objetos ou de bens que nós podemos ver restaurados, está o ser humano. E que eu e você possamos ser restauradores de vida. Vamos orar, vamos encerrar esse estudo por aqui. E eu peço a Deus que te abençoe e que você se torne um colecionador de restaurados, né? Que você possa ter essa dinâmica de ver vidas sendo alcançadas através da instrumentalidade da tua vida na presença do Senhor. Pai amado, mais uma vez te louvamos por esse estudo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, a viver nessa cidade que estamos, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, andando de forma digna e coerente na tua presença. Te agradeço por todo o cuidado do Senhor, dos livramentos, daquilo que o Senhor tem feito para conosco. E peço, Pai, que o Senhor abençoe cada servo do Senhor, cada irmão, cada pessoa, Senhor Deus, que seja um restaurador vindo do Senhor, Pai. Seja a ferramenta do Senhor para restaurar vidas nos dias em que vivemos, tão truculentos, tão cheios de dificuldades, porém o Senhor continua o mesmo, poderoso. O Senhor é aquele que foi ungido para restaurar, dar vida aos cativos e anunciar as boas novas aos pobres, no sentido espiritual, também no sentido físico, material, porém a todos aqueles que se aproximam do Senhor. Nos abençoe, nos dá a tua paz, que tenhamos, Senhor Deus, a tua presença constante, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.